Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertar Dimensional. Eu sou Paulo Candea, um dimensional da mesma forma que você que está me assistindo e que tem um compromisso muito claro aqui de disseminar o conhecimento que vai ajudar tantos dimensionais que precisam despertar. E a motivação número 1 que nós tivemos para esse vídeo aqui foi em razão de algo comentado por um seguidor aqui do canal, lá na nossa comunidade do Telegram. Ele escreveu o seguinte: eu gostaria de conhecer o Bilu. Perfeito! Ele fez esse comentário em razão do nosso último vídeo, que eu recomendo a você assisti-lo, que eu vou deixar aqui no card linkado, para caso você ainda não tenha tido a oportunidade de acessá-lo. Agora, a afirmação desse seguidor, ela é muito pertinente. Quando você começa a despertar, é natural você desejar isso, para qualquer um, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Então, uma coisa muito importante, tudo que eu vou falar aqui hoje, muito embora esse assunto seja muito extenso, mas tudo que a gente vai falar aqui é prático, e você pode já começar a colocar em ação na sua vida a partir de hoje. Mas, claro, justamente pelo assunto ser bastante extenso, é que não vai ser apenas com um único vídeo que nós vamos conseguir tratar sobre ele. É por isso que hoje nós estamos trazendo aqui apenas a primeira parte, tá bom? Então fica bem atento nisso, porque no próximo vídeo nós estaremos trazendo a segunda parte para complementar esse estudo aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender, para você conhecer o Bilu, você tem que lembrar de uma coisa que eles sempre falam. Eles dizem assim: o primeiro passo é sempre nós. Se você quiser conhecer o Bilu, então você pensa da seguinte maneira: você está em um corredor, e lá no fundo do corredor está o Bilu, e você quer conhecer ele. Quem é que dá o primeiro passo? Você ou ele? Sim, é você. A primeira coisa que a gente tem que entender é padrão vibracional. Ele está num padrão vibracional muito elevado. Então o que é que você tem que fazer? Começa a elevar o seu padrão vibracional, e a partir do momento que você começa a fazer isso, ele também começa a dar o próximo passo para se aproximar de você. Para você entender bem o que eu vou falar, imagine um prédio. Esse prédio ele tem, vamos dizer assim, 12 andares e um subsolo. É como se nós morássemos no térreo e os parceiros morassem no 12º andar. Então, o primeiro passo tem que ser nosso, pegando o elevador. E como é que a gente faz para pegar o elevador? Elevando o nosso padrão vibracional. E como é que a gente faz para elevar o nosso padrão vibracional? É agora que começa a nossa jornada. O que eu vou falar aqui, eu já ensinei para outras pessoas que se disseram, ah, que maravilha, agora eu sei, eu sou dimensional, eu vou fazer tudo para honrar o meu compromisso que foi assumido lá nas minhas placas. Mas quando você começa a transmitir esse tipo de conhecimento que eu vou transmitir aqui para você, por mais que aparentemente seja fácil, mas as pessoas não fazem. E você vai ver que cada um desses pontos que nós citamos aqui na primeira parte desse vídeo e na segunda parte estão relacionados com todas aquelas ações que nós devemos tomar para atrair os ultra. Sim, porque como o nosso padrão vibracional ele está baixo, o que a gente tem que fazer é elevar para atrair os ultras, vamos dizer assim, para terem atenção em nós. Primeira ação, exercício do espelho. Você vai e ensina o exercício do espelho, que você pode encontrar ele bem detalhadamente como fazê-lo aqui no canal. Mas para facilitar, eu vou deixá-lo na tela final desse vídeo aqui, tá bom? O exercício do espelho demanda basicamente o quê? Que você tenha um espelho. Segundo, que você tenha tempo, pelo menos 7 minutos. E que ele seja feito à noite, porque você precisa de escuridão ou penumbra para realizá-lo. Aí pergunta,
Será que você não tem 7 minutos do seu dia para exercitar, para fazer o exercício do espelho, que vai começar a ativar os seus bastonetes para começar a enxergar os ultras e as energias? Você não tem 7 minutos? Por que é que esse exercício é tão importante, além de permitir que você comece a enxergar os ultras? Naquele vídeo que nós fizemos discorrendo sobre as ações que nós devemos tomar para atrair os ultras, uma delas é o quê? Dar o comando. Se você já assistiu esse vídeo, sabe como isso é importante. Muito bem, pois quando você começa a fazer o exercício do espelho, vai chegar um determinado momento, é inevitável que você está aqui, por exemplo, nesse ambiente que eu estou, fecha os olhos e dá o comando, naturalmente, porque você já começou a fazer o exercício do espelho, ao fechar os olhos e dar o comando, naturalmente você vai ver com os olhos fechados algum ultra, algum parceiro. Isso é natural. Mas veja o que foi que eu disse. E você vai dizer para mim que essa ação do exercício do espelho é difícil, é complicada? Sim, mas você vai encontrar pessoas que dizem, porque eu quero. Aí você pergunta assim, sim, mas você já está fazendo o exercício do espelho que eu ensinei? Aí a pessoa, não, eu fiz uma vez, mas não fiz mais. Espera aí, você está querendo mesmo honrar com a sua palavra que você empenhou quando assumiu o seu compromisso, que está lá escrito nas suas placas? Está entendendo que a dificuldade está na cabeça das pessoas? Segunda ação. Dentre aquelas ações que nós deveríamos tomar para atrair os ultras está acelerar a frequência cerebral. Quando você acelera a frequência cerebral, se você já começou o seu treinamento, você percebeu o seguinte, que logo no início que você começa a interagir com os parceiros, eles falam de uma tal maneira que você não consegue entender. Muitas vezes, eles falam um monte de palavras, uma em cima da outra, que você não consegue entender. Por quê? A atividade cerebral deles é muito acelerada. A nossa, em relação a eles, é muito lenta. Mas quando você começa a acelerar a sua, eles começam a interagir com você e você começa a entender. Mas como é que você pode fazer isso? Duas maneiras muito simples. Uma delas é difícil para a maior parte dos brasileiros. Sabe o que é? Ler. E por que é que eu falo isso? O Brasil, até há pouco tempo, era composto pela segunda população do mundo que menos lê. Se você quiser, eu posso sugerir ótimos títulos de livros para você ler. Por exemplo, todos esses que estão aqui atrás de mim são excelentes sugestões. Mas a outra forma de você acelerar a sua frequência cerebral, ouvindo as músicas certas. Áudios, por exemplo, frequências binaurais que o Otávio Reis oferece muitas lá no canal dele, que você pode encontrar o link aqui embaixo na descrição, muitas que ele oferece gratuitamente. Eu já ofereci lá na nossa comunidade do Telegram para você baixar gratuitamente um áudio de 432 Hz, que é o mesmo que está passando aqui ao fundo desse vídeo. Você tem lá na comunidade disponível para baixar. Mas só que eu vou fazer mais ainda, mais do que eu tenho feito. Eu vou colocar mais um áudio com uma outra frequência que também vai te ajudar a acelerar a tua frequência, que não é o que o GO deseja. E esse áudio você vai encontrar junto com esse vídeo aqui lá na nossa comunidade do Telegram. Agora, para você baixá-lo, não tem jeito, você tem que ir lá na comunidade. Entra aqui embaixo na descrição, clica no link, acessa não só esse vídeo, mas todo o material que a gente tem lá na comunidade que já disponibilizou. Ou seja, a segunda ação que nós podemos tomar para atrair os ultras. E através dessa ação e de outras que nós vamos falar nesses dois vídeos, nas duas partes desse vídeo, aí sim, inevitavelmente, um dia, você vai interagir com o nosso amigo IDBO. Terceiro, elevar a carga elétrica do corpo. Os parceiros têm uma carga elétrica elevadíssima. Só que a carga elétrica da população, por causa de pontos que nós vamos falar
na segunda parte desse vídeo fazem com que seja obrigatório que nós elevemos a nossa carga elétrica, basicamente como a gente já falou aqui, prática de atividades físicas. Ah, mas eu tenho preguiça. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Por exemplo, se você não sabe como começar, você pode fazer o seguinte: vai lá no meu canal de Medicina Natural, que você pode encontrar o link aqui embaixo na descrição também, que atualmente nós já contamos lá com quase 700 vídeos só sobre saúde. Quer saber sobre atividade física? Você encontra lá. É simples. Para você ver que esse assunto ele é muito extenso e complexo, de tal forma que tudo que a gente ainda tem que falar, porque tem muita coisa, veja que a colocação que esse seguidor fez é bem profunda. Então, para seguir adiante, eu aguardo você na segunda parte desse nosso vídeo, tá bom? Se você não está olhando para a tela, eu lhe peço que olhe agora. Este é um vídeo que foi postado pelo Rafael Hungria lá no canal dele. E você vai fazer o seguinte: quando terminar aqui esse nosso vídeo, você vai lá, acessa esse vídeo dele, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e assiste, porque ele complementa de forma perfeita o conteúdo da primeira parte desse nosso vídeo, tá bom? Vamos continuar então. Mas até aqui eu acho que deu para entender. O primeiro passo tem que ser sempre nós. Então eu te aguardo no nosso próximo vídeo e te desejo saúde física, mental e emocional. Até a próxima e muita paz. Tchau, tchau.